apresentado é sobre a evolução da pobreza multidimensional neste período de múltiplas crises em Moçambique, e é um estudo que foi realizado por Eva Maria Eger, Vincenzo Salvucci e Finn Tarp, uma colaboração entre a UNU-WIDER e a Universidade de Copenhaga. Eva Maria Eger é uma pesquisadora da UNU-WIDER que se encontra sediada no Ministério das Finanças, trabalhando nos temas de pobreza e desigualdade. Vincenzo Salvucci esteve junto do Ministério das Finanças durante bastantes anos, também nos temas de pobreza e desigualdade, e agora encontra-se junto da Universidade de Copenhaga. E finalmente o professor Finn Tarp, da Universidade de Copenhaga e da UNU-WIDER, é um velho conhecido de Moçambique. Sabemos que Moçambique está no seu coração e sabemos que está no coração também de muitos moçambicanos, com uma relação longa com Moçambique e que, se calhar, de certeza conhecem melhor do que me conhecem a mim. Portanto, avanço para os apresentadores e estou muito interesse pela sua apresentação. Muito obrigado, Ricardo, e muito obrigado a todos que estão presentes hoje conosco. Vamos apresentar um trabalho sobre a pobreza em Moçambique, que foi efetuado dentro do contexto do programa que está a ser implementado entre a UNU-WIDER, a Universidade de Copenhague e, ao lado de Moçambique, o Ministério da Economia e Finanças, o que agora chama-se DNPED, e a SEG. Eu queria dizer que, posso pedir o próximo slide? Eu queria dizer, para começar, que nós não estamos a tentar indicar efeitos causais. Nós não estamos, neste estudo, a estabelecer exatamente qual é o resultado de uma ou outra crise. Estamos simplesmente a tentar pôr na mesa algumas observações que pensamos relevantes em relação ao debate sobre a situação de pobreza em Moçambique. Mas nada do que nós indicamos hoje pode ser interpretado como uma causa específica a um ou outro número. Este trabalho ainda a ser feito. Mas como vocês todos sabem, na quarta avaliação nacional de pobreza, que está a ser efetuado dentro do Ministério da Economia e Finanças, dentro do DEF, nós mostramos a evolução da pobreza e do bem-estar usando os IOFs 96, 97, 2002, 2003, 2008 e 2009 e 2014 e 2015. O que é importante dizer aqui é que os IOFs usam como critério ou como meta da pobreza o consumo. Se não atinge um consumo até um certo nível, é pobre. Mas isso é consumo de bens materiais, de comida. Os IOFs estão a ser feitos cada 5 anos e é claro que todos nós estamos à espera do próximo IOF. Neste momento está parado, esperamos que vai começar outra vez. Por isso, é claro que existe dentro de todos nós e claramente dentro dos circuitos de análise e de discussão sobre as políticas, um desejo de tentar saber onde estamos neste momento com a pobreza, o que nós podemos dizer de uma maneira séria e não só estabelecer-se com base de uma outra observação, de uma outra província. É possível dizer alguma coisa com uma certa base científica ou pelo menos com justificação dos números. Isso é o que nós estamos a tentar fazer aqui. Não temos os dados do IOF 2020, 2021. O que nós podemos dizer? Até 2015, observamos em geral
uma redução da taxa de pobreza de consumo com diferenciais regionais. Vocês podem ver aqui nesses gráficos que baixou. Sim, é claro que não baixou muito entre 2002 e 2008. E sabemos por quê. Porque 2008 foi o período onde os preços internacionais de alimentos subiu muito. Por isso, entre 2002 e 2008, ali o número, não o número, mas a porcentagem de pobreza foi muito estável. Assim, entre 2002 e 2008, o número de pobres aumentou com o crescimento da população. Mas estamos a ver que baixou mais uma vez a partir de 2008 até 2014. Esta mesma coisa se pode dizer quando olha lá as várias regiões e províncias do país. Os cores são muito escuros em 96. Significa que a maioria da população foi pobre. Várias províncias tinham mais do que 80% de pobres. Mas é claro que quando faz lá uma análise aqui, pode-se ver que os cores mais escuros continuam um pouco mais no norte e centro do que no sul. Isso reflete que o desenvolvimento desde 96 até 2015 não foi igual para as várias partes do país. Ok, próximo slide, por favor. E assim, estamos agora pensando o que aconteceu desde 2015. Sabemos que houve uma grande crise econômica, sabemos que houve problemas com dívida oculta, sabemos que houve calamidades naturais e sabemos que houve problemas em Cabo Delgado. Isso significa que nós estamos a pensar que provavelmente vale a pena de tentar já começar um debate, uma análise sobre o que pode ser dito sobre onde é que a pobreza provavelmente está hoje. Não estamos a dizer exatamente onde está, estamos a dizer não temos o IOF, podemos ir buscar dados de vários lados para tentar ver se nós podemos, pelo menos pôr na mesa, alguma coisa comparável. Mas é muito importante entender que a definição da pobreza não é exatamente aquela do IOF. Também é porque, quando olha essas diferentes crises, parece-nos mais ou menos claro, ou pelo menos do ponto de vista da esperança, é que provavelmente é correto dizer que a pobreza não continuou a baixar como nós tínhamos como meta em 2015. Porque esses fatores aqui, o impacto agregado de tudo isso, provavelmente é assim. Mas nós agora vamos tentar ver como é que nós tentamos responder a esta pergunta, este desafio de pesquisa. Próximo slide. E aqui a Eva vai continuar a explicar e depois o Vincenzo. Obrigada, Finn. Boa tarde a todos e muito obrigada pelo interesse no nosso estudo. Então, a pergunta foi o que aconteceu com a pobreza depois de 2015. E aqui nós apresentamos os resultados de um estudo que foi feito analisando o que talvez aconteceu com a pobreza de consumo. E esse estudo fez uma simulação o que aconteceu com a pobreza de consumo usando os preços que aumentaram muito
no período de 1 ano e meio depois do último IOF, que vocês podem ver naquele gráfico, como o índice de preços aumentou bastante naquele período, e a simulação daquele estudo sugere que a pobreza de consumo ao nível nacional aumentou por 9 pontos de percentagem neste período. Mas, como o Finn já mencionou, isso ainda não responde à pergunta o que aconteceu com a pobreza multidimensional. E nós sabemos que a pobreza não é só um aspecto de consumo ou ingresso, mas também tem outras dimensões que podem ser consideradas quando falamos sobre pobreza. Por exemplo, no último IOF, usando os dados do IOF em 2014-15, nós investigamos como é a correlação entre pobreza de consumo e pobreza multidimensional. E achamos que há uma correlação positiva, mas não é muito alto. E isso é muito comum também em outros países e pode ser explicado como facto que a pobreza multidimensional considera outros aspectos que não são diretamente relacionados com o nível de consumo ou ingresso. E num contexto de múltiplas crises, também é interessante comparar esses dois visões de pobreza, porque o consumo ou o ingresso é muito mais volátil. No entanto, ativos ou bens duráveis não são necessariamente tão fácil vendidos durante um período de crise. Então, é válido perguntar o que aconteceu com a pobreza multidimensional neste período. Então, neste estudo, como o Finn já mencionou, nós usamos os dados mais recentes disponíveis e os dados mais comparáveis, como o IOF, para avaliar e pôr na mesa a evolução da pobreza multidimensional durante os últimos anos, e em específico durante os anos 2009 até 2018. E quais são esses dados que usamos? Os dados vêm de uma família de inquéritos sobre saúde, demografia, SIDA e malária. E esses inquéritos todos são comparáveis ao longo do tempo. Eles são representativos ao nível nacional e ao nível das províncias. Assim, nós podemos descrever a evolução da pobreza ao nível nacional, rural, urbano e ao nível da província, ao longo desses 4 pontos no tempo. E, como já mencionamos, esses inquéritos não incluem informação sobre consumo ou ingresso, mas têm informações sobre vários indicadores de bem-estar que nos permitem criar uma medida de pobreza multidimensional. Em nosso estudo, o que nós fazemos são 4 passos, e os primeiros 2 passos eu vou apresentar e depois o Vincenzo vai falar sobre os outros 2 passos. Então, primeiro nós explicamos a seleção dos indicadores de bem-estar que nós consideramos para essa análise e para a consideração de pobreza multidimensional. E nós vamos apresentar a tendência ao longo do tempo da privação em cada destes indicadores. E depois o Vincenzo vai falar mais sobre 2 metodologias de analisar pobreza multidimensional. Sendo o índice de pobreza multidimensional, da metodologia Alkire-Foster, e uma outra metodologia mais recente é aquela de dominância de primeira ordem. E o Vincenzo vai explicar mais essas metodologias.
Então, quais são os indicadores que nós consideramos nesse estudo? A literatura sobre a pobreza multidimensional já estabeleceu 3 dimensões de pobreza multidimensional. Um sendo educação, outro saúde, o terceiro padrões de vida. Como nós queremos comparar a evolução de pobreza multidimensional ao longo do tempo, estamos um pouco restritos em a disponibilidade de variáveis nos dados. E, infelizmente, não é possível encontrar variáveis comparáveis para as dimensões de educação e saúde nesses dados, então nós focamos na dimensão de padrões de vida e definimos 6 indicadores que também na literatura de pobreza multidimensional sempre usa, que são listados aqui: combustível de cozinha, saneamento, água potável, eletricidade, condições de habitação e posse de ativos. E para cada indicador, nós definimos uma família a ser privado ou não privado neste indicador. Por exemplo, consideramos uma família privada no indicador de eletricidade, se essa família não tem eletricidade. E vocês já podem ver que, por exemplo, saneamento ou água potável ou eletricidade são variáveis que dependem, ou indicadores que têm a ver com, por exemplo, infraestrutura e investimentos nessa área. Outro lado, por exemplo, posse de bens duráveis, posse de ativos, é um indicador que tem mais a ver com, pode descrever como a riqueza de uma família, e também tem a ver com consumo e ingresso. Então, vamos observar algumas diferenças entre esses indicadores que são relacionados a esses fatores. Então, o que nós observamos para cada um desses indicadores ao longo do tempo, desde 2009 até 2018. Aqui apresentamos a percentagem de indivíduos não privados para cada indicador, desde naquele período ao nível nacional. Então, por exemplo, a primeira coluna que vocês podem ver é a proporção da população não privada em 2009 no indicador de saneamento. Então, 20% dos moçambicanos não foram considerados pobres naquele indicador de saneamento. E o que nós observamos é que o indicador de saneamento é água, eletricidade e também tipo de habitação. A proporção de pessoas não privadas aumentou ao longo do tempo. Então, nesta área de padrão de vida, a vida melhorou para a população moçambicana. Nós também observamos que, por exemplo, no indicador de ativos, a metade da população moçambicana pode ser considerada não privada, mas tinha um pioramento entre 2015 a 2018. Menos pessoas podem ser consideradas não privadas em 2018 do que 2015 no indicador de ativos. Um outro aspecto que nós já encontramos na avaliação de pobreza nacional no passado é a diferença entre áreas urbanas e áreas rurais. Aqui nós vemos que as áreas urbanas são as áreas onde encontram-se menos pessoas privadas. Aqui, por exemplo, o acesso à água potável é muito alto nas áreas urbanas. 80% das pessoas, dos moçambicanos urbanos, não são considerados privados na área de água. No mesmo momento, ao outro lado, podemos ver que nas áreas rurais,
a proporção de pessoas não privadas é muito, muito baixa. Só no indicador de ativos, 40 a 50% da população podem ser considerados não privados, mas em comparação com as áreas urbanas, essa proporção é muito baixa. Agora, considerando o número de privações, o que nós fazemos aqui é, nós contamos para cada indivíduo em quantos dos 6 indicadores eles sofrem privação ou não são considerados privados. E a ideia é que uma família que sofre 6 privações em cada 6 indicadores é considerado privado, é uma família muito pobre. É muito mais difícil ajudar essa família do que uma pessoa que sofre só uma privação, um indicador. E o que nós observamos ao nível nacional é que entre 2011 e 2015, a proporção das pessoas privadas em 5 ou 6 indicadores diminuiu muito. Em 2011 ainda estava a mais de 60% da população e depois em 2015 já diminuiu a quase 50% da população. Mas entre 2015 e 2018 não melhorou muito essa situação. O que também, de novo, é importante enfatizar aqui é que nas áreas rurais, a proporção de pessoas sofrendo 5 ou 6 privações ao mesmo tempo é muito alto. E, ao outro lado, nas áreas urbanas, há muito mais pessoas, ou há uma maior percentagem de pessoas que sofrem só uma privação. E nós podemos ver que essa percentagem de pessoas que sofrem só uma privação ou nenhuma privação aumentou nos últimos anos, ao longo do tempo. E agora o Vincenzo vai continuar com as metodologias de pobreza multidimensional. Ok, obrigado. Muito boa tarde a todos. E vou continuar com a apresentação. Então, como a Eva já disse, nós consideramos estes 6 indicadores: combustível da cozinha, água, saneamento, eletricidade, condições da casa e posse de ativo. E juntamos os vários indicadores para criar um índice de pobreza multidimensional, que é criado a partir da metodologia de Alkire-Foster. E escolhemos como linha de corte, como cutoff, 40%. Isto significa o quê? Que uma família que sofre pelo menos 3 das 6 privações é considerada pobre. E, dependendo também de quantas são as privações sofridas pelas famílias pobres, isto cria o índice de pobreza multidimensional. Então, temos a incidência, que é a percentagem de pessoas pobres, a intensidade é quantas privações sofrem os pobres. Multiplicando as duas, temos este índice de pobreza multidimensional. Próximo slide. Calculando este índice de pobreza multidimensional, temos o resultado que, a nível nacional, tanto a nível nacional como a nível urbano, parece ter uma redução bastante significativa da pobreza multidimensional entre 2011 e 2015 em particular, e uma redução menor entre 2015 e 2018. Agora, é importante sublinhar que, de fato, a diferença entre 2015 e 2018 não é significativa do ponto de vista estatístico. A dizer que, aparece aqui uma
uma redução na pobreza multidimensional, mas do ponto de vista estatístico não podemos afirmar isto com certeza. E a nível rural também houve uma redução entre 2011 e 2015 um pouco maior e uma redução também entre 2015 e 2018. Mas aqui também a diferença não é estatisticamente significativa. O que significa que sim, não podem ser o mesmo valor. Pode ser que, do ponto de vista estatístico, esta redução não podemos afirmar isto com certeza. Próximo slide. A nível provincial, podem ver que este mapa é bem diferente comparado com aquele que apresentou o FIN no início. Aí tínhamos, por exemplo, uma redução da cor e, então, uma melhoria para todas as províncias e também não havia sempre as mesmas províncias que eram as mais pobres ao longo do tempo. Enquanto aqui temos uma situação em que, sim, todas as províncias melhoraram um bocadinho, mas está muito claro que as 5 províncias mais pobres, Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambésia e Tete, permanecem nas 5 nas posições mais baixas, ou seja, tem um nível de pobreza multidimensional maior. E isto não muda muito entre 2009 e 2018. Elas trocam-se entre si. Um ano uma está numa situação pior, outro ano temos uma outra província numa situação pior, mas, de fato, estas 5 províncias ficam nas últimas posições. Próximo slide. Olhando também para os números absolutos, bom, sabemos que Moçambique está a ter um crescimento populacional bastante significativo e a população, usando os números das Nações Unidas, neste caso, passou em 2009 à volta de 23 milhões para 29, 30 milhões em 2018. Agora, isto significa que, mesmo tendo uma redução da incidência da pobreza, ou seja, da percentagem da população que é considerada pobre, o número de pessoas pobres, do ponto de vista multidimensional, continua a aumentar. Nós observamos, por exemplo, uma redução bastante significativa na incidência da pobreza entre 2011 e 2015 e depois um pouco menos significativa entre 2015 e 2018, mas ao longo deste período, 2011 e 2018, o número de pobres aumentou. E tanto entre 2011 e 2015, como entre 2015 e 2018, este subiu de cerca de 1 milhão. Então 1 milhão entre 2011 e 2015 e mais ou menos 1 milhão entre 2015 e 2018. Próximo slide. Para confirmar os nossos resultados obtidos através da metodologia de Alkire Foster, também decidimos implementar outra metodologia mais recente, que já foi usada no âmbito dos dados moçambicanos, que se chama dominância da primeira ordem, ou First Order Dominance em inglês. E esta metodologia tem algumas características. Então, primeiro, não precisa de dar pesos aos indicadores. Na metodologia Alkire Foster, nós temos que dar um peso a todos os indicadores. Nós, seguindo a literatura, decidimos alocar o mesmo peso a todos os indicadores. Aqui, com a dominância da primeira ordem, não precisa dar ponderadores, dar pesos em
Então, importância relativa diferente a todos os indicadores. Agora, esta metodologia permite fazer comparações no nível geral do bem-estar de várias populações. Estas populações podem ser 2 províncias, 2 áreas do país, ou pode ser a mesma província ou a mesma área em 2 anos diferentes. Não vou entrar muito na metodologia, mas só dizer que é possível extrapolar uma probabilidade de dominância entre duas áreas ou províncias, e isto significa que é possível calcular uma probabilidade de uma província estar melhor ou pior de outra, ou de uma província estar melhor agora do que no passado. Portanto, vamos ao próximo slide, sim. E comparando as várias províncias, cada uma com todas as outras, temos o resultado, talvez esperado, que Maputo cidade está sempre na primeira posição, Maputo província sempre na segunda, Gaza quase sempre na terceira posição, a parte de 2011, e no outro lado temos Zambésia, que está quase sempre na última posição, excluindo o primeiro inquérito de 2009, e temos a situação de Cabo Delgado, que também é interessante, porque Cabo Delgado tinha melhorado muito a própria posição em 2015, mas voltou à penúltima posição em 2018. Próximo slide. Comparando cada província, cada área do país com si mesmo, mas em períodos diferentes, também temos resultados significativos, temos resultados interessantes, que praticamente a probabilidade de estar melhor em 2018 comparado com 2015 é muito baixa, é quase zero para todas as áreas do país e para todas as províncias. Podemos ir para o próximo slide, porque eu acho que este slide foca mais no último período, no período 2015-2018, e mostra aqui as probabilidades de estar numa posição melhor em 2018 comparado com 2015. Temos que esta probabilidade está perto de zero para quase todas as províncias e as áreas. A probabilidade mais alta é observada para Maputo província, que tem a volta de 22% de probabilidade de estar numa situação melhor, e as áreas urbanas, no geral, têm 10 a 11% de probabilidade de estar numa situação melhor. Pelo contrário, a única província que mostra uma probabilidade líquida de melhoria negativa é Cabo Delgado. E, então, para esta província, podemos dizer que tem uma probabilidade de a volta de 15% de Cabo Delgado estar numa situação pior em 2018, comparado com 2015. Próximo slide. Passo então para as conclusões e praticamente podemos dizer que a tendência muito positiva de redução da pobreza que estava em curso entre 2011 e 2015 mais ou menos parou. Olhando para as duas metodologias, temos que houve uma melhoria ligeira entre 2009 e 2011, uma melhoria mais significativa entre 2011 e 2015. Estes dois resultados estão também de acordo com o resultado da pobreza de consumo e com os resultados da quarta avaliação da pobreza. Mas entre 2015 e 2018, temos uma melhoria, uma ligeira melhoria ou estagnação
porque olhando a significância estatística, olhando também a dominância da primeira ordem, podemos dizer que houve uma melhoria ligeira ou até estagnação. Como já foi dito, as 5 províncias mais pobres ficaram as mesmas ao longo do tempo. Desde 2009 e até 2018 são sempre as mesmas. A probabilidade de ter havido uma melhoria entre 2015 e 2018 está praticamente no zero para a maioria das províncias e das áreas do país. Vimos que isto é um pouco diferente para Maputo província, áreas urbanas e Cabo Delgado. Do ponto de vista do número dos pobres, este número continuou a subir, de 21,3 para 22,2 milhões de pessoas. Isto parece indicar que teve uma intensificação da pobreza, sobretudo porque a maioria destes pobres, destas pessoas pobres adicionais, estão localizadas nas áreas rurais e no centro-norte, que são a zona que já eram mais vulneráveis. E acho que é tudo. Agradecemos muito pela atenção. O estudo completo está no link que está disponível aqui. Muito obrigado, Vincenzo. Eva Fen, pela apresentação. Gostava de dizer outra vez que o link para o estudo está, portanto, disponível no site do projeto, do Programa Crescimento Inclusivo em Moçambique. Estes slides também vão estar lá disponíveis e tentaremos também, iremos fazer para que também a apresentação esteja. Portanto, o próximo passo agora, e sempre